Amém. Bem-vindos a todos de novo e obrigada, irmã Kathy, por ter compartilhado essa manhã. Eu estou ciente de que, à medida que nós estamos fazendo esses estudos, nós temos uma mistura de audiências, de pessoas que estão assistindo, algumas mais familiarizadas do que outras com aquilo que esse movimento ensina. Alguns talvez são bastante novos àquilo que a gente ensina e estão participando agora. E temos outros que têm seguido esse movimento desde há muitos anos. Então existe uma mistura e existe uma tentação nesses estudos tentar alcançar esses dois grupos. Mas para a progressão da mensagem, nós vemos que nós precisamos avançar além daquilo que alguns possam ter conhecimento. Então eu tenho esperança de que se as pessoas têm questionamentos em relação a esses estudos, eu espero que vocês procurem pessoas, procurem líderes nas suas áreas e que também vocês possam voltar a apresentações anteriores. Se vocês virem o que aconteceu o ano passado, essa mesma mensagem foi ensinada vez após vez através de uma série de escolas e campais. Então nós tivemos algo como o Atos 27 que foi ensinado e ensinado vez após vez. Por causa de tantos ensinos que estavam disponíveis, a mensagem cresceu e foi repetida e repetida. E à medida que nós vamos tentando lidar com essa pandemia, nós ainda não fomos capazes de fazer certas dessas coisas. Então, algumas das coisas que foram compartilhadas nos últimos 2 ou 3 meses na Austrália, normalmente a gente seguiria isso numa escola, numa campal e repetiríamos isso com mais informação. Talvez de uma forma mais condensada, de uma forma resumida. Ou então, durante um período de trimestre numa escola e desenvolvendo essa informação cada vez mais. Mas nós não conseguimos fazer isso no momento por causa da pandemia. Então, um assunto, por exemplo, como o touro ápis, não está sendo repetido em nenhuma das escolas ou campais, tal como foi feito aqui na Austrália. Então, se torna importante de que se as coisas estão estranhas, são novas para nós, sendo ensinadas no momento, que a gente volte atrás e possa estudar através dessas séries, dessas aulas que foram dadas, para que a gente se certifique que a gente está entendendo o que foi ensinado ali. É um perigo que está acontecendo no momento que se a gente perder alguma coisa, não é necessariamente que nós não vamos achar isso na próxima campal, porque no momento não existe. Então, se vocês têm essas perguntas sobre alguma coisa em relação ao touro ápis, por exemplo, ou igreja e estado nos Estados Unidos, ou as 7 montanhas, esses estudos que foram feitos mais cedo, eles não estão sendo repetidos da forma como normalmente a gente costuma repetir. Então eu quero começar com uma citação. E é de Mensagens Escolhidas, volume 3, 162.3. Mensagens Escolhidas, volume 3, 162.3. E diz: ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até o nosso lado atual, posso dizer: louvado seja Deus, quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Isso foi escrito quando? Se vocês forem para a citação, 1893. Por que 1893 é significativo? Porque é o 126 para 2019. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado. Eu comecei a falar sobre esse ponto a semana passada e ainda continuo ouvindo pessoas tendo medo e tendo dúvidas em relação a como Deus tem nos guiado. Então eu gostaria de repetir
e expandir naquilo que foi ensinado a semana passada em relação a esse assunto. Isso se torna preocupante para mim quando eu começo a ver que alguns dos problemas ou perguntas que a gente ainda tem no momento, no movimento, muitos problemas que as pessoas têm são assuntos que já foram abordados, já foram explicados em estudos anteriores. E já deveria ser pedras de tropeço que já deveriam ter sido removidas do nosso caminho se estivéssemos familiarizadas com a história que temos estudado esses 18 meses. Então isso se tornou novamente uma pedra de tropeço no momento, mas é algo que já foi explicado com uma forma que Deus tem nos guiado. Então eu quero dar um pouco mais de explicação em relação à mensagem do Rei do Norte e o Rei do Sul, e depois pegar nisso e ir para o assunto da lei dominical, 2014 particularmente. Então nós falamos a semana passada de como Deus nos ensina, e é essencialmente como você iria ensinar para uma criança, como você ensinaria para uma criança essa estrutura do átomo, e como se torna cada vez mais detalhado, dependendo de como você visiona isso de forma mais complexa, mas de algumas formas também mais simples à medida que o tempo vai avançando. E particularmente nós olhamos para como Deus tem feito isso com a mensagem de Daniel 11:40, parte B, o Rei do Norte e o Rei do Sul. Vou tentar fazer a linha mais direitinha. Então, 1989. É o tempo do fim. Em 1989 marca esse aumento de conhecimento, e depois o que nós vamos começar por entender é que novamente se abrir do livro de Daniel 11:40, parte B. Então, Daniel 11:40, parte B, o que nós começamos a entender? O que nós entendemos é 1989. Isso é o que a gente consegue ver na revista Tempo do Fim. Que 1989 é uma batalha entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. E eu vou dizer que nós entendemos isso mais ou menos em 1996. Então há um aumento de conhecimento na história do Arar, onde nós começamos a entender Daniel 11:40, parte B, entendemos que isso está explicando uma batalha anterior na história, e também que está abrindo 1989 como comprimento da parte B. E depois o que acontece com essa mensagem do Rei do Norte e do Rei do Sul? Isso seria 1996 até 2001,
até o 11 de setembro, não existe nenhuma mudança significativa nessa mensagem. Vamos para 2014 e são 18 anos mais tarde. Será que existe alguma mudança significativa? Não. Nós começamos por entender em 2014 sobre Esdras e sobre fractais. Nós falamos disso a semana passada. Esdras 7:9. Mas agora, uma vez que a gente entra nessa dispensação, nós estamos olhando para o futuro, para frente, para esse marco, de forma comum conhecido como Ráfia. Então, o assunto do rei do norte e do rei do sul se torna cada vez mais relevante. Então, durante uns 18 anos, não houve nada significativo desenvolvido na mensagem de Daniel 11:40, parte B, até a gente chegar a 2016, 20 anos depois do tempo do fim, dessa revista do tempo do fim ter sido publicada, dizendo que a parte B foi cumprida, história passada, cumprido. Mas em 2016, o que a gente começa a entender? Em 2016 diz: não estamos terminados com a parte 11, com a parte B de Daniel 11. De fato, o rei do norte e o rei do sul ainda vão lutar novamente. 2 batalhas mais: Ráfia e Pânion. Então, nós entendemos isso em 2016. Um outro estudo começou a ser desenvolvido em 2016, que foi Atos 27, desde o final desse ano, de 2016, com um estudo de Pirro e da Segunda Guerra Mundial. Então, agora nós temos Pirro e a Segunda Guerra Mundial sendo adicionadas nesse modelo. E o que elas nos dão? Elas nos dizem que não existe apenas 2 batalhas, mas 4 batalhas. 2016 é uma batalha. 2018 é uma batalha. Então, elas nos dão as 2 frentes dessa guerra. Então, agora, essa é uma guerra não apenas lutada no oeste, não é algo que apenas é algo visível entre a Rússia e os Estados Unidos, mas isso também se torna uma guerra interna, uma guerra civil interna no oeste. Com isso, nós começamos a entender então a entender que isso é uma guerra de informação. Tempo da pedra, a informação da pedra. Guerra de informação, o que nos começa a dar uma ideia dessas teorias de conspiração e a ver o desenvolvimento da mídia desde 1989. Então, nós estamos agora lutando com armas de informação nessas 2 frentes de guerra. Nós assim então entendemos o conceito da ferida mortal e da morte. Em 1989 é ferida mortal que leva à morte em 1991. 2021, Pânion, ferida mortal. Que nos leva à morte na lei dominical. Então, agora pela primeira vez, nós temos um entendimento de Daniel 11:40, parte B.
que nos leva até Daniel 11:41. Então, antes o que nós tínhamos era Daniel 11:40, parte B, e tínhamos um espaço vazio, não explicado, e depois vinha logo o verso 41. Mas com a Segunda Guerra Mundial, nós conseguimos enxergar Daniel 11:40, parte B, até aqui, depois um espaço vazio e o verso 41. Quando nós entendemos a ferida mortal e a morte, assim nós conseguimos ver então o comprimento ou essa extensão do verso 40 que nos levaria até o verso 41, que nos levaria até o marco da lei dominical. Não havia nenhum espaço vazio ou que não estivesse mais explicado. Depois veio a Primeira Guerra Mundial. Ela agora vai mostrar para nós outros elementos que não tinham sido entendidos. Particularmente, essa guerra no Golfo. A tempestade no deserto. Afeganistão. Iraque. Então, nós começamos a ser mais introduzidos à significância dessas esferas de influência, porque isso é uma guerra de informação. Mas também ela é lutada com uma guerra de procuração. Então, nós começamos agora a entender melhor. Começamos a entender melhor a Líbia, o Iêmen, a Venezuela, a Ucrânia, e a Síria e outros lugares significativos, outras esferas de influência significativas. Então, por que a gente tem 20 anos de tempo do fim dessa revista, de 1996 até 2016, onde tudo que nós estamos enxergando é a mesma coisa, Daniel 11:40, parte B, sendo cumprida em 1989, sem informação adicional. E depois, mais ou menos em 3 anos, final de 16, 17, 18 e 2019, isso cresce de uma forma a englobar toda uma história de 1989, por todas essas guerras de procuração, até 2014, até a lei dominical. Então, nós temos algo que é incrivelmente simples, o que parece. 11:40, parte B, cumprida em 1989, onde Deus tem que desenrolar isso, tem que explicar mais ou expandir mais isso. E nesse processo nós começamos a ver que a nossa compreensão inicial, ela era muito simples e deixou várias lacunas. Então, à medida que Deus vai abrindo isso se torna muito mais detalhado, muito mais preciso. Não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a forma como Deus nos guiou no passado e o seu ensino na nossa história passada. O nosso entendimento em 1996 não era o nosso entendimento em 2016, não era o nosso entendimento em 2018, nem em setembro de 2019. E não é o nosso entendimento em 2020. Tem continuamente crescido e desenvolvido. Mas existe uma razão particularmente pela qual precisava aumentar nessa dispensação. Por quê? Porque esse marco é caracterizado por uma batalha entre o rei do norte e o rei do sul. Essa é a história do início dessas batalhas. De fato, 3 dessas 4 batalhas. Então, uma vez que a gente entra nessa dispensação, a gente precisa entender, se vocês conseguem me seguir, esse marco de Boston.
Precisamos entender 22 de outubro. Precisamos entender o teste. Então, esse aumento de conhecimento, a formalização desse aumento de conhecimento vai nos direcionar para a gente entender o nosso teste. Então, ela vai brilhar uma luz nesse marco. E nesse processo, sempre que você liga a lanterna e liga ela num objeto, essa luz também dispersa e ela também ilumina umas partículas de luz menores além daquele marco. A gente entende a batalha de pânio? Não. Precisamos? Sim. Entenderemos? Sim. Porque nós estamos aqui. Então, nós temos mais a aprender. Então, o perigo é que, a menos que a gente consiga olhar para trás e ver como Deus tem nos guiado, nós começamos a ver uns avanços em conhecimento como algo ou ameaçador da mensagem anterior que nós tínhamos, ou a gente começa a dar descrédito para essa mensagem, como se houvesse erros no passado que a gente deva se envergonhar e que a gente deva se arrepender. Ou isso quebra a nossa fé de como a gente vê Deus guiando o movimento, ou a gente começa a querer defender as nossas posições passadas e se torna cada vez mais não flexível a mensagem. E esse é o perigo de que a gente não está aberto a aprender. Se a gente conseguir entender que essa é a forma que Deus tem nos entendido, para a gente entender Daniel 11, verso 40, como é que você acha que ele vai abrir Daniel 11, verso 41? Se esse é o verso 40, quais são as suas expectativas do verso 41? Nós deveríamos ter expectativas da mesma coisa. Se nós esquecemos de como Deus nos guiou ao entender o verso 40, o perigo é que quando nós vemos Deus abrir o verso 41, isso vai abalar a nossa fé, sacudir a nossa fé. Então eu gostaria de falar de forma bem breve, não só do verso 41, mas de 2014. Porque o que é 2014 para um sacerdote? Isso seria a lei dominical, marco da lei dominical. Talvez daqui a pouquinho eu vou ter que apagar o quadro, mas nós vamos tirar uma foto disso. Então, 1979, há um aumento de conhecimento. E o que esse aumento de conhecimento diz em relação à lei dominical? Diz que a lei dominical está vindo, que a lei dominical está se aproximando. Mas será que dá mais informação do que isso? Se nós entendemos as linhas de reforma, a mensagem é: a lei dominical vai ser no seu tempo. Está agora diretamente diante de nós. O marco na nossa dispensação atual e que nós estamos na geração final. Então, a dificuldade é ver que você está nessa linha, mas que você também está numa outra linha. Existem duas linhas diferentes que nós estamos atualmente caminhando. Uma é dos sacerdotes e qual é a outra? Eu acho que eu vou apagar isso aqui do quadro para a gente ter mais espaço. Lembre-se que dessa dispensação, quando muita dessa luz abriu,
Então, quais são as duas linhas de reforma que nós estamos caminhando? Particularmente, se nós pensamos nesse marco da lei dominical. Linha de reforma dos sacerdotes, onde temos 2014 sendo a lei dominical. E o que nós dissemos que aconteceu na lei dominical? A semana passada, na lei dominical, os Estados Unidos falariam como um dragão. Então, em 2014, nós esperamos ver os Estados Unidos falar como um dragão. Mas nós também estamos numa outra linha de reforma. A linha de reforma dos 144 mil. Cinco marcos-chave: Ará, chuva temporal, chuva serôdia e a colheita. E onde nós estamos? E eu quero que a gente se torne mais confortável de que a gente está nessa dispensação dos 144 mil se direcionando para a lei dominical, da mesma forma como nós estávamos na dispensação de 2014 até 2019, indo em direção à Ráfia. Então, o que você espera ver acontecer com esse assunto da lei dominical? Tal como o verso 40... cresceu como pipoca e vai pipocando até uma explosão, foi uma explosão de informação. Da mesma forma, quando a gente está se aproximando da lei dominical, a gente deve esperar voltar aqui atrás, 1996, e o que a gente vai ver em relação ao entendimento de 1996? A gente vê que é muito simples. Nos dá algo que vai crescer mais ainda. Nos dá esse ponto da lei dominical nessa geração, na verdade presente, as linhas de reforma. Mas não nos dá essa explosão de informação que a gente esperaria. A gente deveria esperar isso. Se isso é 2014, a gente não tem muito de um conhecimento em relação a Ráfia e Pânio. A gente essencialmente não tem nada. 15 não temos. 16 a gente começa a ter esse aumento de conhecimento. E no aumento de conhecimento, você deveria esperar ver essa mensagem crescer, ela inchar cada vez mais, desenvolver. E o perigo é que, olhando para trás, ou olhar para trás, a gente começa a perder a fé em como Deus tem nos guiado. Porque a gente argumenta, por que Deus não poderia nos ter mostrado isso desde lá atrás?
Será que talvez esse movimento está caindo em algum erro? A gente precisa sair dessa mentalidade e ver como Deus tem nos guiado na nossa história passada, que explica como Ele está nos guiando na nossa história presente. Então, 1996, essa verdade, lei dominical no nosso tempo, que está diante de nós. A gente começa a entender a lei dominical um pouco antes, porque ela se tornou parte do teste da chuva temporal dos sacerdotes. Aumento de conhecimento na chuva temporal dos sacerdotes foi os 25-20 que se desenvolveu mais tarde para a mensagem de tempo. Em 2012, o que foi dito? Que 2014 seria a lei dominical. Será que eles estavam errados? É um quiz. Será que eles estavam metade certos e metade errados? Não. 2014 foi a lei dominical, o marco da lei dominical. É esse perigo de pensar de metade certo, metade errado, que nos faz olhar para trás para 2012 e onde a gente espera ver erro. E não teve erro. Foi perfeito para a dispensação em que estava encaixado. Mas o que teve que acontecer é que uma nova dispensação veio sobre nós, e com essa nova dispensação, se nós voltarmos atrás para essa ideia de sala de aula ou de anos escolares, a gente apenas precisava avançar no próximo ano escolar, que com isso veio o entendimento de fractais. 2014, entendendo Esdras e os 3 grupos que nós falamos a semana passada, sacerdotes, levitas e netineus. Uma vez que nós tínhamos essa luz, nós então entendemos que 2014 era a lei dominical, não para os 144 mil. Então não era Daniel 11:41, mas era a lei dominical para o primeiro grupo sendo chamado. Então nós começamos a ter em 2012 maior entendimento em relação à lei dominical, porque a gente precisava entender a marcação de tempo. E isso será mais explicado daqui para frente, uma vez que a gente entenda as fractais. Mas com o que a lei dominical se parece? Isso não essencialmente ou materialmente tinha mudado. Então, em 2014, a gente começou por entender os fractais. Então eu quero que a gente entenda 2014 de 2 formas diferentes, se nós conseguimos conceitualizar essas 2 formas. Quando se trata da linha de reforma dos sacerdotes, isso é a lei dominical, não existe outra. É algo simples para aquele grupo de pessoas, a lei dominical, o marco da lei dominical. Mas quando a gente começa a construir as nossas linhas com fractais, a gente começa a ter uma nova visão daquilo que Deus está tentando nos mostrar ou ensinar. E quando nós começamos a ver dessa forma, 2014 é a lei dominical para os sacerdotes, 2019, lei dominical para os levitas, 2021, lei dominical para os netineus. Daniel 11:41. A lei dominical para os 144 mil. E a gente vê isso evidenciado quando a gente vai para o final de Israel Antigo. O que os evangelhos queriam nos ensinar? Mateus, Marcos, João, quais são essas interações? O que eles devem nos ensinar? Eles deveriam nos ensinar toda a história que tem que acontecer, os passos que devem acontecer antes do ano 34,
antes do evangelho ir para os gentios. Nesses evangelhos foram desenhados para nos mostrar a história antes do evangelho que tem que ir para o mundo. A história antes da lei dominical. Então, o que essas linhas nos estão ensinando, ou muito do que a nossa mensagem tem nos ensinado, é da história que nos vai levar até a lei dominical. Lembre-se de onde a gente se encontrava antes. Aqui é 2001. Perdão, para a nossa dispensação passada como sacerdote seria 2014, 16, 18, 19. E o foco desse aumento de conhecimento era para nos preparar para esse evento. Ráfia, naquela história, então muito daquilo que nós entendemos é para nos preparar para a lei dominical, não a história depois da lei dominical, não a história depois de Pânio. Esse não era o foco, mas na dispensação que nós estávamos, o teste que nós estávamos, onde nós estávamos chegando. Então nós deveríamos esperar nessa história, nessa dispensação, ter uma explosão de informação sobre a lei dominical, tanto no tempo da lei dominical, como também nas características da lei dominical, com o que ela se parece. E isso tudo começou no nosso aumento de conhecimento. De 1996 a 2019, 23 anos. Será que houve algum material sendo mudado no nosso entendimento de com o que se parece a lei dominical? Não. Mas agora o que nós entendemos? Rei do Norte e o Rei do Sul, nos levando até esse assunto de igreja e Estado. A igreja sobre o Estado sobre a igreja, dispensacionalismo, Éden até o Éden, igualdade. Então nós entendemos aqui a igualdade. Nós entendemos aqui esse aumento de conhecimento das nossas linhas de reforma, que nos explicam 1850. E 1888, que fazendo a soma seria a lei dominical, igual à lei dominical. Então a gente agora começa a ver que esse marco da lei dominical tem muito a ver com a escravidão, tanto quanto tem a ver com esse questionamento do sábado e do domingo. Então, entendendo esse marco, ou o entendimento que nós temos desse marco, as coisas começam a mudar. E o que as pessoas começam a fazer? Elas começam a dizer, vocês estão lutando contra a revista do tempo do fim. Esse avanço de entendimento é um ataque direto ao entendimento que nós tínhamos 23 anos atrás. Por que eles estão dizendo isso em relação a esse assunto, ao assunto de lei dominical? Mas nunca falaram disso quando se tratava do Rei do Norte e do Rei do Sul. As pessoas podem ser muito lógicas quando elas veem o aumento crescer em assuntos que naturalmente não vão desafiar a sua forma de pensar. Mas uma vez que essa metodologia ou a forma como Deus vai guiando começa a desafiar de forma mais profunda os fundamentos que essas pessoas têm, então aí começa a luta. E agora as pessoas começam a ver o avanço de conhecimento como duas coisas. Ou como uma rejeição de conhecimento anterior que esse movimento, ou que pessoas nesse movimento estão atacando os fundamentos das crenças desse movimento. Então ou um ataque aos fundamentos, ou é visto como evidência de que Deus nunca estava nos guiando, porque se Ele estivesse nos liderando ou guiando, então durante 23 anos a gente não teria um entendimento errado da lei dominical. E eu quero sugerir que ambos pensamentos são uma ameaça de vida séria, são um perigo, onde nós vamos esquecendo de como Deus tem liderado o seu povo na história passada, na
história da chuva temporal dos sacerdotes, quando se tratava do verso 40. Então agora começa a desafiar-nos e a gente começa a questionar o Deus abrindo esse verso 41 para nós. Mas o que Deus está fazendo é liderar, guiar da mesma forma que Ele sempre fez. Então agora, 2019, a gente começa a entender o conceito de igualdade. Voltando atrás para 2014. Nós precisamos ver isso de duas formas. Primeiro, está cortando todo o ruído da única lei dominical para os sacerdotes. Precisamos colocar esse pensamento de um lado. Não é uma contradição, ambos estão corretos. 2014 seria um pequeno passo para Daniel 11:41. Passo, passo, passo. Estados Unidos falando como o dragão. Se conseguíssemos visualizar os nossos fratais dessa forma, nós teríamos os 144 mil. Ará, chuva temporal, chuva serôdia e a colheita. Marco do meio, verso 41, lei dominical, aumentando para Apocalipse 18. Sai dela, povo meu. Fim da intercessão, fim do tempo de provação, decreto de morte, tempo dado para o segundo advento, o segundo advento literal de Cristo. Se a gente conseguir imaginar essa linha de reforma dos 144 mil, o que seria um fractal? Seja de que forma você conceitualiza as fractais, eu iria sugerir dessa forma, que o fractal... Isso não é algo exato, mas é mais ou menos uma parábola. O fractal seria uma sombra. Então, será que o fractal tem toda a substância daquilo que é um todo? Não tem toda a substância. É apenas uma sombra. Por isso que quando nós chegamos a Pânio, será que existe um segundo advento literal? Não. Voltando atrás, será que nós estamos num decreto de morte no momento? Não. Estamos no tempo de angústia? Sim. Vocês conseguem sentir? Sim. Será que machuca? Sim. Estamos experimentando então um decreto de morte? Não. Então nós temos a estrutura, aquilo que está em volta da estrutura, mas temos também a sombra disso. Então, quando nós vamos para 2014, não seria Daniel 11, verso 41, da mesma forma como o decreto de morte dos 144 mil, tal como isso não é um decreto de morte agora. Então, isso se torna uma sombra disso. Se vocês conseguem entender esse tipo de parábola. Então, 2014 para os sacerdotes, isso é algo sólido, uma linha de reforma sólida, onde 2014 é a lei dominical. E se nós olharmos para os 144 mil num todo, essa imagem no todo que Deus está tentando nos mostrar, está mostrando todos os passos, passo a passo até o verso 41. E 2014 é um passo importante nessa história, nesse processo. 2019 e 2021 são passos importantes nessa história. É o processo de eventos que nos leva até Daniel 11, verso 41. Então vocês não vão achar todas as características da lei dominical do verso 41 em 2014. Eu estou convencida de que quando nós conseguirmos entender inteiramente a lei dominical e estivermos vivendo nesse tempo, nós vamos olhar para trás e ver grande clareza que nós não conseguimos enxergar agora e vamos ver esse passo a passo progressivo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão falar como um dragão do nada. Essas coisas vão acontecer com uma sucessão de eventos. Tal como você não poderia chegar no ano 34 e entender o apedrejamento de Estevão sem entender João Batista, sem entender o ministério de Cristo, sem entender a crucifixão, sem entender o trabalho dos discípulos na primeira igreja.
Mas se você não conseguir enxergar nada disso, o apedrejamento de Estevão não significa nada. Nós precisamos ver essa sequência de eventos que nos levou até o apedrejamento de Estevão, que demonstrou e explicou o que estava então acontecendo. É a rejeição final da nação judaica. Se você não conhece João, se você não conhece Cristo, se você não entende a cruz e a ressurreição, o véu sendo rasgado no santuário, a rejeição da nação judaica dessa mensagem, o trabalho dos discípulos no Pentecoste. Se você não entende todas essas coisas, esse apedrejamento de Estevão se torna algo insignificante do nada. Se os adventistas chegarem até o marco da lei dominical, isso vai ser nada para eles, a menos que eles consigam enxergar os passos que nos levaram até a lei dominical. De forma interna, nesse movimento, e de forma externa nos Estados Unidos. Então, essas linhas e essas histórias são desenhadas para nos mostrar essa sequência de eventos. 2014, dependendo da forma como você enxerga, ou é a lei dominical para os sacerdotes, ou é o primeiro de 4 eventos que vão nos levar ao 4º evento, que é a lei dominical. Então, isso não apaga as coisas que nós ensinamos no passado. Não chamamos a isso erro. Não diminuímos o seu significado. Mas nós olhamos para trás e vemos que aquilo cresceu muito mais. E ainda tem muito mais para crescer. Então, isso seria essencialmente esse marco, 2016, que seria. Quanto é que nós entendemos sobre Rafi nos seus detalhes em 2016? Guerra de informação, essa guerra de duas frentes, Tratado de Paz, Primeira Guerra Mundial, entendemos muito pouco. Será que entendemos a lei dominical só porque entendemos a mensagem de igualdade? Não. Isso seria um outro engano. As pessoas acham que nós já entendemos, já temos a mensagem, não precisamos estudar mais, já temos tudo. Mas nós temos tanto e ainda temos tanto a aprender desse marco. Só agora isso começou a crescer, ainda não foi formalizado. Nós ainda não chegamos a 2018, que representa Exeter. Então, voltando para 2014. Nós lemos a semana passada do grande conflito, começando na página 414.2, 440.2 do grande conflito. Que nação do Novo Mundo estava surgindo ao poder? Então, Ellen White está dizendo tudo isso no contexto de Apocalipse e do surgir dessa besta como um cordeiro. Então, ela fala extensivamente dessa porção de Apocalipse. Então, essa besta como cordeiro falava como o dragão. Então, mostram uma contradição entre o que a nação professa e aquilo que ela pratica. Então, nós temos essa besta como cordeiro, temos esses chifres, nós falamos sobre isso. O que eram os chifres? Era o que os Estados Unidos professavam. E o que era essa voz de dragão? Era o que eles praticam. Então, nós temos a profissão de fé, né? E aquilo que eles praticam. E isso está numa grande contradição. Eles se contradizem. A prática contradiz aquilo que eles professam. E é isso que essa imagem está tentando nos mostrar. Essa voz de dragão é uma contradição daquilo que se parece esse cordeiro de 2 chifres. Ela continua então falando dos fundadores dos Estados Unidos, como eles tentaram separar a igreja e Estado, como eles tentaram guardar
pessoas seculares sendo contratadas através da igreja. E nós voltamos para trás para os estudos do Toru Apis, para a teoria das 7 montanhas, para a gente entender onde os Estados Unidos se encontram agora em relação a isso. E a inconsistência desses atos não é maior daquilo que é representado nos seus símbolos. É essa besta, esse cordeiro que fala como um dragão. Ainda tem os seus chifres aqui. Foi o que nós tentamos ver semana passada e tentamos explicar. Entendendo esses chifres sendo quebrados. É como entender primeiramente um átomo. É insuficiente para sua dispensação. Porque nos ajudou a ver que os Estados Unidos não vão seguir o que eles professam, não quanto ao protestantismo, nem ao republicanismo. Então isso nos ajuda a ver a imagem dos chifres sendo quebrados, e nós avançamos no nosso conhecimento. Então nós vimos que essa guerra, essa ditadura, essa guerra civil no nosso tempo não se parece com aquela Segunda Guerra Mundial de Hollywood, de Alexandre II, essa imagem que nos mostra nos dias de hoje. Mas nós vemos que esses ataques agora na Constituição são muito mais sutis. Então agora o que eles professam não termina. E depois de Daniel 11:41, eles continuam professando essas coisas. Os chifres não quebram porque os Estados Unidos eles não param de professar essas coisas. Nós falamos sobre essa entidade como sendo o falso profeta. E qual é o problema do falso profeta? Será que alguma vez eles levantaram a mão e professaram: eu sou o falso profeta? Não. O que eles estão professando? Eles estão professando ser a verdade. Então, tal como a imagem do falso profeta, deveríamos estar mais confortáveis com essa ideia de que os Estados Unidos, seja quais forem as suas práticas, eles nunca vão parar de professar essa verdade. Senão, eles não teriam esse poder de decepção. Falando como dragão ou antes de falar como dragão, onde está esse poder deceptivo? Não existe, porque isso é algo visível. É apenas através desses chifres do cordeiro que ela é dado esse poder de decepção. Então, um ponto importante que nós também tiramos desses versos é se falar de uma nação, que era a ação de quais ramos no governo? O legislativo e o judicial. Quantos ramos nós temos no governo dos Estados Unidos? 3. Temos legislativo, judicial e executivo. Ellen White intencionalmente corta o executivo e fala apenas do legislativo e o judicial. Essa fala do dragão vindo desses dois ramos. Então, antigamente, quando nós tínhamos esse entendimento da lei dominical, predita em 2012, rejeitada por tantos que já saíram desse movimento em 2020, foi rejeitado naquele tempo, anos atrás, em 2012. Nós vamos até 2014. Isso gradualmente se torna aceite como o marco da lei dominical à medida que entendemos as fractais. Não podia ser ignorado. Mas as pessoas continuam ainda debatendo o que foi essa lei dominical em 2014. Por que elas ainda estão argumentando em relação a isso? Por que elas estão brigando por causa disso? Porque estão olhando para 2014 e estão dizendo o quê? Obama não fez nada.
O que Obama fez em 2014? O problema é que muitas pessoas que estão dizendo isso, como é que elas se sentem em relação ao Obama? Ele não é muito popular. Então essas pessoas têm razões extras para olhar para Obama como sendo aquele que é mau, que é associado com a Clinton e que é um globalista trazendo a nova ordem mundial, que vai tirar todas as armas e vai instituir essa lei dominical. Então agora essas pessoas têm uma razão extra para olhar para o ramo executivo. Mas as citações em si dizem quais são esses ramos que a gente deve procurar. Embora tenha havido uma presidência de Obama em 2014, isso não significa que uma lei dominical não poderia ter acontecido. Because it doesn't come through the executive. So I've had a couple of questions about what happened in 2014. Então, à medida que as pessoas estão me fazendo perguntas, But as I've had questions and eu gostaria de fazer uma pequena revisão em relação àquilo que aconteceu realmente em 2014. Não no ramo executivo, por causa de Obama. Eu acho que todos estamos confortáveis se podemos falar disso de forma simplística. Lembre-se da nossa mensagem, ela é sempre simples até que ela cresce. Então, Obama é uma pessoa boa. Então, a gente não pode olhar para o lado executivo, não pode olhar para o Obamacare. A gente vai olhar para o judicial e executivo.